A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? Eu vim compartilhar com vocês hoje uma passagem de Provérbios. Eu vou contar pra vocês em um dos vídeos dessa semana ainda, eu não sei quando ele vai sair, não sei qual vai ser a ordem exatamente, mas logo vai sair um vídeo falando sobre uma coisa muito legal que aconteceu comigo, e é uma fase muito bacana que eu tô vivenciando agora, e pra essa fase eu tenho me preparado muito lendo Provérbios. Tá, o que a gente vai ler hoje tá em Provérbios 21, 23, tá bom? E diz assim: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Eu tenho gostado muito de ler o livro de Provérbios nessa Bíblia com a linguagem da Nova Versão Transformadora, porque os conselhos ficam ainda mais diretos. E aqui a gente vê sobre a importância de tomar cuidado com as coisas que nós falamos. É verdade que tem alguns lugares que quando a gente tá neles, a gente toma mais cuidado com as coisas que a gente tá falando. Por exemplo, talvez dentro de um culto, você vai com certeza se policiar mais e prestar mais atenção nas coisas que você diz, porque você está dentro da igreja. Mas o que eu acho mais interessante nesse versículo é entender que as coisas que a gente diz podem gerar problemas e por isso a gente precisa sim tomar cuidado com essas coisas. E isso deve ser um comportamento que a gente mantém, não algo que você faz uma vez ou outra, sabe? Com essa pessoa eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo e com essa não, tudo bem, eu posso soltar tudo que vier na minha mente, eu posso não emitir e transformar em palavras. Na verdade, a gente precisa estar sempre se policiando e tomando cuidado com as coisas que a gente diz. E isso não é só sobre falar uma palavra feia ou algo do tipo, mas também se você está envolvido com fofocas, se você fica falando mal das pessoas ou fica toda hora comentando com alguém sobre a vida de uma terceira pessoa, esse tipo de coisa que muitas vezes a gente acaba dizendo, essas coisas também não agradam ao Senhor, e aqui a gente está sendo instruído a tomar cuidado com relação a isso para não cair em problemas. Quer dizer, a fofoca ela sempre acaba se espalhando, sempre acaba chegando no ouvido da pessoa que é citada. Se você fala mal de alguém, isso pode gerar muitos problemas, a pessoa pode ficar sabendo. E não é só por causa desse tipo de consequência que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente diz. Não é só pra gente não ser descoberto, mas também porque esse tipo de comportamento não glorifica em nada o nome do Senhor. Nós sabemos que fomos feitos para honra e glória do nome do Senhor, e o nosso papel aqui é honrar e glorificar o nome do Senhor. E a gente não honra nem glorifica o nome dele quando faz esse tipo de comentário, quando fica fazendo fofoca sobre outras pessoas e falando mal de outras pessoas e, sabe, falando todas essas coisas ruins. Isso não traz nenhum tipo de glória pro nome do Senhor, pelo contrário, porque isso não é um testemunho bom de maneira nenhuma e não faz bem pra ninguém. Outra coisa que acontece é que muitas vezes, quando você se envolve muito com uma fofoca a respeito de uma pessoa, com comentários ruins a respeito de uma pessoa, você cria a sua própria imagem a respeito dessa pessoa. E talvez ela sequer seja dessa forma que você tá imaginando e tá dizendo por aí, mas de tanto dizer, você realmente fixou essa imagem que você tem a respeito dela, e ela nem é isso que você tá dizendo dela mais, mas você continua dizendo. O inimigo vai levando a gente por esse caminho. Você começa fazendo um comentário dizendo que não tem nada a ver porque é verdade, que não tem nada a ver porque é muito óbvio e todo mundo percebeu, então você acha que você pode falar também. E aí você começa a falar coisas que já não são mais tão verdade, que não são tão mais coerentes. O comentário, que era só um comentário que você fez a princípio, começa a ficar muito maldoso e muito cruel com o passar do tempo. O inimigo usa essas coisinhas que a princípio são bem simples. É só um comentário, é só uma coisa que você notou, é só uma fala que você não tem nada a ver com a vida da pessoa, só uma coisa que você quis dizer. E aí ele vai te levando por esse caminho que é muito ruim. Principalmente porque isso afeta muito a vida de quem tá falando também. A gente tem que entender que quando você faz uma fofoca ou fala mal de uma pessoa, sim, você ataca e fere essa pessoa. Mas isso também fere você. Isso te afasta do Senhor, que com certeza é algo terrível, e te coloca numa posição muito ruim, de estar sempre policiando a vida de outra pessoa, tá sempre querendo entender o que aquela pessoa tá fazendo, vestindo, usando, comendo, e de ficar vigiando a vida de uma outra pessoa. Isso faz muito mal. Se você tem esse hábito, se tem uma pessoa de quem você tá sempre falando mal, ou um assunto sobre o qual você tá sempre fofocando, você percebe que isso suga muito das suas energias. Com o passar do tempo, você fica preocupado o tempo inteiro em vigiar o que tá se passando ali, e você perde muitas oportunidades de crescer espiritualmente, crescer na sua vida com Deus, porque o Senhor com certeza se afasta desse tipo de comportamento. A gente precisa saber que a pior coisa que poderia acontecer com a gente é ficar longe do Senhor. Às vezes você pensa que um comentário não é nada demais, porque a pessoa não ficou sabendo, sabe, o comentário acabou ali, mas não é algo que agrada o Senhor. E o Senhor se afasta conforme você faz esse tipo de comentário. Imagina ficar distante do Senhor e se sentir distante do Senhor porque você começou a nutrir comentáriozinhos que eram só comentáriozinhos, mas que nunca foram da vontade de Deus.
O Senhor Jesus, quando passou na Terra, ele não ficava fazendo comentáriozinhos a respeito das pessoas, ele não ficava envolvido com fofoca a respeito das outras pessoas, ele não ficava falando mal dos pecadores. Ele estava ali para trazer a mensagem de Deus, então ele apresentava para os pecadores qual seria a coisa certa a se fazer. Ele não ficava se envolvendo em fofocas a respeito do que os pecadores faziam. A gente tem mania de se sentir muito espiritualmente santo, sabe? Se sentir muito elevado espiritualmente, e aí a gente, não, eu tô comentando isso porque olha como ele está vivendo, olha como ele está caminhando, olha o que ele está fazendo. A gente se coloca numa posição de direito, de julgar o que a pessoa faz, ou a maneira como ela tem vivido, porque a gente sabe que é certo, a pessoa está fazendo algo errado, então por isso a gente pode ficar comentando sobre essas coisas a respeito dela? Não, não podemos. O nosso papel aqui não é ficar falando do que ela está fazendo de errado, mas apresentar para as pessoas qual seria a maneira certa de estar seguindo. Ninguém é evangelizado, ninguém é salvo e convertido para os caminhos do Senhor quando você fica falando mal do comportamento que eles estão levando. Ninguém se aproxima mais de Deus quando você se envolve com fofocas e se reúne com um grupinho para falar mal de uma outra pessoa. Isso não salva ninguém, não traz ninguém para perto de Jesus. Porque traz as pessoas para perto do Senhor, se essa é realmente a sua vontade, se a sua preocupação com a vida do outro é porque ele está fazendo algo que não agrada a Deus, você não vai resolver isso fazendo uma fofoca que também não agrada a Deus. Você vai ajudar a resolver essa situação orando por essa pessoa e apresentando para essa pessoa a palavra do Senhor e qual seria a maneira ideal de estar vivendo essa vida. Mas a gente tem que ser sincero e saber que muitas vezes quando a gente se envolve em fofocas e fala mal das pessoas e começa a questionar as coisas que elas fazem, vivem, ficar comentando com uma e outra pessoa sobre isso, a nossa intenção não é falar sobre o que seria certo e mostrar como ela está vivendo errado. É só o inimigo realmente acendendo a nossa carne naquele momento e fazendo a gente seguir por um caminho que não vale nada, que não traz nada de positivo pra ninguém e que afasta muito a gente da presença do Senhor. Porque a gente se coloca numa posição de julgar, a gente se coloca numa posição em que parece que a gente é muito melhor, muito santo, e por isso a gente pode ficar comentando e apontando o que não é santo nas outras pessoas. E a gente não tem esse direito de jeito nenhum e a gente não ganha nada fazendo isso.